Conheçam Suzy. Ela nasceu nos anos 80. Ela era uma mulher de 23 anos que vivia em Massachusetts, Estados Unidos. Suzy foi descrita como uma mulher alegre. De acordo com as pessoas que viviam ao seu redor, ela detestava ficar sozinha e por isso era um tanto carente. Suzy cresceu em uma casa cheia de pessoas, ela tinha muitos irmãos, muitas irmãs, cerca de 10 no total, e por isso que as pessoas disseram que ela não gostava de ficar sozinha, porque cresceu em uma casa cheia de gente e detestava não estar na companhia de alguém. Nas matérias não se diz exatamente quando, mas em determinado momento de sua vida, Suzy se casou com um homem chamado Danny. Algum tempo depois, os dois tiveram 2 filhos e ela era completamente apaixonada por eles. Algum tempo após o início do casamento, ela e Danny começaram a se desentender, começaram a brigar com muita frequência. Por causa disso, Danny saiu de casa, ficou morando na casa de seu pai e até começou um caso com uma outra mulher. Os familiares de Suzy disseram que Danny não era um bom marido para ela, que ele a tratava mal, que os dois brigavam com muita frequência porque ele sempre estava com outras mulheres e Suzy não gostava nada disso. Os familiares dela ainda disseram que Danny era uma pessoa difícil de lidar e que eles nunca apoiaram esse relacionamento. Enfim, devido ao afastamento de Danny, Suzy conheceu um outro homem, começou a sair com esse homem e durante um desses encontros, Danny viu os dois, foi até ela e então terminou tudo. Depois disso, Suzy começou a ter alguns problemas financeiros. O que acontece é que ela trabalhava em uma loja de doces, acabou sendo demitida e então não estava conseguindo pagar suas contas. Por causa disso, ela foi até Danny, pediu a ele ajuda, ele disse que não tinha mais nada com ela, não quis ajudar e por isso ela decidiu pedir dinheiro emprestado para alguns amigos e para alguns familiares. Uma das pessoas que emprestou o dinheiro para Suzy foi uma mulher chamada Patty. Ela morava no mesmo complexo de apartamentos onde Suzy morava, então emprestou esse dinheiro. E quando chegou no dia do pagamento, Suzy deu para ela um cheque sem fundo. Isso aconteceu por volta de março ou abril de 2005. Então, quando Patty descobriu que o cheque era sem fundo, foi até o apartamento de Suzy. Ao chegar ali, as duas discutiram. Patty agrediu Suzy. E quando ela foi embora, Suzy pegou o telefone, ligou para a polícia e contou tudo o que tinha acontecido em sua casa. Assim que os policiais foram até o local, eles prenderam Patty por agressão. Apesar dela não ter ficado tanto tempo na prisão, ela ficou com muita raiva por ter sido presa. Aliás, não só ela, como muitos vizinhos, muitas pessoas que moravam naquele complexo de apartamentos ficaram com muita raiva de Suzy, não acharam justo ela ter chamado a polícia. E outra coisa que os deixou com muita raiva foi o fato de Patty ter sido convidada a se retirar do complexo de apartamentos. Isso aconteceu porque ela foi presa por agressão e o dono ou os donos daquele complexo de apartamentos não queriam uma pessoa que já tivesse sido presa morando ali. A mudança de Patty aconteceu no dia 16 de abril de 2005. Ainda nesse mesmo dia, na parte da noite, Suzy telefonou para uma amiga, ficou conversando com ela, mas em determinado momento daquela ligação, ela disse que precisava desligar porque alguém tinha chegado em sua casa. Suzy falou com uma amiga que posteriormente iria retornar a ligação. A amiga disse que tudo bem, então as duas desligaram. Algumas horas depois, Suzy não ligou para a amiga novamente. Por causa disso, a amiga dela telefonou por volta de 10 horas da noite. Suzy não atendeu. Depois ela ligou novamente às 11h30. Suzy não atendeu de novo e por isso ela ficou muito preocupada. A amiga de Suzy então foi até o apartamento dela. Ao chegar ali, ela notou que tinha uma fumaça saindo pela janela, ficou muito preocupada, pegou o celular e ligou imediatamente para a polícia. Assim que os policiais e os bombeiros chegaram ao local, eles já entraram no apartamento procurando o foco daquela fumaça. Ao chegar na cozinha, eles encontraram uma panela em cima do fogão, algo tinha queimado naquela panela, e então eles só desligaram porque o fogo não tinha se alastrado.
Ainda verificando o apartamento, os policiais infelizmente encontraram Suzy sem vida. Após isso, ela foi enviada para análise, onde os profissionais constataram que ela perdeu a vida devido a golpes com uma faca. Disseram que isso ocorreu cerca de 55 vezes e que antes de Suzy perder a vida, ela teve relações íntimas com alguém. Eles disseram que essas relações provavelmente foram de forma consensual, porque não havia nenhum indício de abuso. Infelizmente, as matérias não dizem nada sobre os filhos de Suzy. Nas matérias não se diz se eles moravam com ela ou com Danny, onde eles estavam no momento do ocorrido. Enfim, não fala absolutamente nada. Enquanto os policiais estavam vasculhando o apartamento, eles encontraram o telefone de Suzy no chão. Eles perceberam que em algum momento daquela noite ela tentou pedir ajuda por telefone, mas a linha acabou sendo cortada. Os policiais então continuaram verificando aquele apartamento. Eles encontraram alguns vestígios de sangue no banheiro, perceberam que antes de ir embora o culpado se limpou, lavou suas mãos e que só depois ele saiu. Os policiais então começaram a trabalhar com a teoria de que foi ele que colocou a panela no fogão. Eles disseram que essa pessoa provavelmente queria que um incêndio acontecesse naquele apartamento para que o fogo livrasse de qualquer evidência. Os policiais então continuaram ali por toda a madrugada. Em certo momento, Danny apareceu no complexo de apartamentos, ele tentou entrar no apartamento de Suzy e então os policiais conversaram com ele, disseram tudo o que tinha acontecido ali e, de acordo com relatos, ele ficou muito perturbado, muito angustiado e muito triste. A partir daí, a amiga de Suzy foi interrogada. Assim que ela começou a falar com os investigadores, ela disse que durante o tempo que falou com Suzy pelo telefone, ela disse que tinha marcado um encontro, estava muito animada, mas que enquanto as duas ainda estavam conversando, alguém apareceu na porta do apartamento e então ela desligou. Assim como ela, Danny também foi interrogado. Os policiais perguntaram a ele sobre seu relacionamento com Suzy. Ele disse que os dois tinham muitos problemas, falou sobre o término do casamento e disse que não estava envolvido nesse caso. Ainda durante o interrogatório de Danny, ele mencionou sobre a briga de Suzy com sua ex-vizinha, deu um álibi que os policiais conseguiram confirmar e por isso ele logo foi descartado como suspeito. Devido ao que Danny contou aos policiais, eles foram até Patty. Assim que falaram com ela, Patty confirmou que estava chateada com Suzy, explicou sobre o cheque sem fundo que recebeu, sobre sua prisão também, mas disse que não estava envolvida no que ocorreu com Suzy, porque, segundo ela, ficou com o namorado a noite toda em seu novo apartamento. Como os policiais conseguiram comprovar o álibi de Patty, assim como Danny, ela também foi descartada e então as investigações continuaram. Como os policiais também ficaram sabendo que Suzy estava saindo com outro homem, eles foram até esse homem. Assim que falaram com ele, ele disse que sim, estava saindo com ela, mas que naquele dia não a viu. Ele disse que passou a noite na casa do irmão, comemorando o aniversário de sua sobrinha, e como os policiais conseguiram confirmar o álibi dele, assim como Danny e Patty, ele também foi descartado como suspeito. Com isso, 5 dias se passaram, os policiais começaram a receber algumas ligações de pessoas que moravam no complexo de apartamentos. Essas pessoas disseram que no dia 16 de abril de 2005, eles viram um homem chamado Jermaine segurando uma faca pelo complexo de apartamentos e por isso os policiais decidiram interrogar esse homem. Assim que Jermaine começou a falar com os investigadores, ele disse que não conhecia Suzy e que também não conhecia a Patty. Ele também falou que passou o dia e a noite com a namorada, falou que não tinha noção do que pode ter acontecido naquele complexo de apartamentos, e por isso os investigadores decidiram ir até a namorada dele para ver se o álibi dele era verdadeiro ou não.
Depois que os policiais falaram com essa mulher, eles confirmaram que Germaine estava mentindo. A namorada disse que passou o dia e a noite trabalhando, conseguiu confirmar isso através de seu ponto de trabalho, e então os policiais começaram a investigar Germaine um pouco mais a fundo. Ao fazer isso, eles souberam que mais uma vez ele tinha mentido, souberam que ele era cunhado de Patty, aliás, que ele ajudou a cunhada na mudança durante todo o dia 16, ou seja, que ao contrário do que ele disse, ele esteve sim naquele complexo de apartamentos. A partir daí, os policiais conseguiram um mandado de busca para a casa onde Germaine morava. Ao chegar ali, eles encontraram um tênis, levaram esse tênis para análise e ali os profissionais constataram que aquele tênis era completamente compatível com uma pegada que foi encontrada no apartamento de Suzy. Fora isso, Germaine estava com um corte na mão, o DNA dele acabou sendo analisado e ao final se concluiu que o DNA dele era completamente compatível com o DNA que estava na pia de Suzy. Fora isso, o DNA dele também era compatível com a amostra genética que estava nela e por isso os profissionais constataram que a pessoa com quem Suzy teve relações íntimas naquela noite foi Germaine. Fora isso, algumas pessoas que moravam naquele complexo de apartamentos foram até os policiais, disseram que no dia 16 de abril, Germaine as ameaçou com aquela faca. Outras pessoas também contaram que viram um homem muito parecido com ele naquela noite, por volta de 8 ou 8:30 da noite, e que essa pessoa, que era muito parecida com ele, entrou na casa de Suzy. Depois que ele entrou, alguns vizinhos disseram que alguém dentro da casa aumentou o volume do som, uma música começou a tocar e eles não conseguiram escutar muito bem o que estava acontecendo ali. Por causa disso e por causa de todas as evidências, Germaine acabou sendo preso em maio de 2007 e então ficou aguardando seu julgamento que aconteceu alguns anos depois, em 2011. Ali no tribunal, ele se declarou inocente, disse que o único culpado nesse caso era o ex-marido de Suzy, falou que a polícia estava fazendo de tudo para incriminar um homem negro, que os policiais não investigaram Danny da maneira correta, porque se tivessem investigado, eles iriam saber que ele era o culpado. Germaine e seus advogados ainda disseram que tinham como provar que Danny estava no complexo de apartamentos no dia 16, apesar da polícia ter confirmado que ele não estava. Os advogados de defesa ainda disseram que o número de golpes que Suzy recebeu mostrava que alguém estava com muita raiva e que essa pessoa só podia ser seu ex-marido porque, semanas antes, ele tinha visto ela com outro homem. Ao ouvir isso, os promotores enfatizaram que existiam várias evidências que provavam que Germaine era o único responsável por tudo. Eles informaram que Germaine já conhecia Suzy, que eles já tinham ficado algumas vezes e que por isso eles marcaram um encontro aquela noite. Eles ainda relataram que após Germaine ter relações íntimas com Suzy, ele cometeu o ato, tirou a vida dela e que fez isso pois estava com raiva devido ao que Suzy fez com sua cunhada. A raiva dele não era pelo cheque sem fundo, segundo os promotores, a raiva era porque Suzy tinha envolvido a polícia, porque durante o interrogatório que ele teve com os investigadores, Germaine deu uma declaração e disse que pior do que tirar a vida de alguém é ser um delator, é ser um informante da polícia. Segundo os promotores, Germaine chegou no apartamento entre 8 ou 8:30 da noite. Os dois então tiveram relações íntimas. Depois disso, ele cometeu o ato. Depois, colocou a panela no fogão para tentar se livrar das evidências. Se limpou e então foi embora. Depois disso, por volta de 10 horas da noite, a amiga de Suzy ligou para o telefone, não conseguiu, ligou 11:30 de novo e então foi até o apartamento, onde ela entrou em contato com a polícia. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Germaine foi considerado culpado e recebeu perpétua sem possibilidade de condicional. Ao ouvir sua sentença, Germaine não demonstrou emoção, assinou com a cabeça uma vez e pouco tempo depois virou para seus parentes no tribunal e acenou para eles.
Do outro lado do tribunal, a família de Suzy, seus irmãos e irmãs e seu filho de 7 anos se abraçaram após ouvir a sentença e então choraram. No ano seguinte, em 2012, Jermaine foi julgado mais uma vez porque ele agrediu um de seus colegas na prisão. Nesse julgamento, ele se declarou culpado e recebeu entre 2 ou 3 anos de prisão. Nas matérias não se diz exatamente quando, mas Jermaine apelou sua sentença. Ele argumentou que 2 policiais que participaram das investigações ficaram dentro da sala enquanto o júri estava decidindo se ele era culpado ou não, e por isso, segundo ele, o júri acabou sendo influenciado. Durante a apelação, Jermaine disse que seu julgamento deveria ser anulado. Ele falou também que todas as provas contra ele deveriam ser arquivadas, pois os policiais que entraram na sala do júri feriram seu direito. Nas matérias não fica muito claro, mas aparentemente, devido a esse erro dos policiais, aconteceu uma breve audiência. Ali, a maioria das testemunhas deram seu depoimento novamente e, ao final, Jermaine, mais uma vez, foi considerado culpado e recebeu perpétua sem possibilidade de condicional. Conforme falei com vocês anteriormente, as matérias não falam nada sobre os filhos de Suzy e por isso não tenho a informação sobre com quem eles ficaram após tudo o que aconteceu. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso. Se você não sabe o que escrever, deixa pelo menos um assistido ou um emoji, que isso já me ajuda muito. Queria pedir que você também, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Se a plataforma não te avisar, vem toda semana aqui no canal. Clica na aba vídeos que você vai ter acesso a todos os vídeos que eu coloco aqui. Toda semana saem 3 vídeos aqui no canal, então sempre tem conteúdo para você assistir. Obrigada do fundo do meu coração a você que chegou ao final desse vídeo, a você que não larga a minha mão e que tá sempre aqui comigo. Obrigada de verdade. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.